Olá a todos, eu me chamo Davi, sou aluno do programa de mestrado em Ciências da Reabilitação, UEL-UNOPAR. E o estudo a ser apresentado para vocês hoje é a correlação da arquitetura muscular do adutor longo com mobilidade do quadril. A ultrassonografia é um método de exame de imagem que tem uma relação custo-benefício muito boa para a prática clínica. É através desse exame que nós conseguimos realizar o monitoramento do ângulo da aponeurose, fibra muscular e espessura muscular. Todas essas medidas que eu acabei de comentar fazem parte de uma arquitetura muscular que nós conseguimos analisar com base a partir da ultrassonografia. Nós temos estudos aí falando da relação do ângulo da fibra muscular com potência muscular. Ou seja, quanto maior a fibra, o ângulo da fibra muscular, maior tem aquela capacidade do músculo de gerar uma potência muscular. No entanto, nós ainda não sabemos se existe alguma relação da mobilidade articular com o ângulo ou o ângulo da fibra ou espessura muscular. Pensando nisso, nosso estudo, então, teve o objetivo de analisar a relação da arquitetura muscular do adutor longo com a mobilidade articular do quadril. Então, é um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. É uma amostra de 13 homens e 13 mulheres jogadores de futebol e futsal. As coletas de dados foram, então, coletadas as características antropométricas, como peso, idade, altura e IMC, e o tempo de prática esportiva. A avaliação da mobilidade aconteceu através do teste PHA 90 graus, que é uma avaliação da mobilidade para a abdução do quadril. Então, feita a ultrassonografia para a análise do adutor longo. Foram coletadas o ângulo da fibra, a aponeurose e a espessura muscular. Somente o membro dominante foi avaliado desta amostra. Em relação à análise estatística, houve distribuição normal dos dados segundo o teste Shapiro-Wilk, então a correlação utilizada foi a correlação de Pearson, considerada significativa aí com P menor que 0,05. Essa figura, então, está exemplificando como foi realizado o teste pH 90 graus. E aqui está uma breve introdução da ultrassonografia. Então, a imagem à direita, aí nós podemos observar alguns riscos com várias cores, né? A cor azul ali na imagem representa a pele, a cor vermelha representa, o vermelho mais escuro representa o tecido subcutâneo, o vermelho mais vivo ali, mais forte, representa o músculo adutor longo, o amarelo representa a aponeurose superficial e o verde a aponeurose profunda. Então, a análise do ângulo da aponeurose acontece desta seguinte forma: a gente traça o ângulo, a gente traça então a aponeurose superficial, chega ao final dela e aí nós ligamos então a outra linha tracejada com a parte inicial da aponeurose profunda. Já para a análise do ângulo da fibra muscular, nós precisamos então começar pela aponeurose profunda. E aí, então, puxar uma outra linha tracejada que acompanhe a fibra muscular, conforme nós vemos aqui na imagem. E a espessura muscular, nós vemos as partes laterais aqui, a espessura proximal e a espessura distal, conhecidas como fascículos. Em relação aos resultados, então, nessa tabela nós vamos ter as características antropométricas e demográficas, prática esportiva, mobilidade e ângulo da panorose dos participantes. Então, apresentados em média de desvio padrão, a amostra ela teve uma média aí do membro dominante de mobilidade de 37,5 graus. O ângulo da panorose teve uma média de 25,2, a espessura muscular em milímetros, né, teve uma média de 58,6 e o ângulo da fibra muscular de 1,9 graus aí. Na tabela 2, então, foram feitas as correlações da mobilidade do quadril com a arquitetura do músculo adutor longo. A aponeurose com o teste pH 90 graus teve uma correlação aí significativa e a sua classificação foi negativa, então menos 0,427. Já a espessura muscular teve uma correlação aí positiva, no entanto com P aí não significativo. E o ângulo da fibra muscular também teve uma correlação positiva, no entanto um P aí também não significativo.
quero dar uma ênfase aqui que a correlação do ângulo da panorose com pH 90 graus foi uma correlação moderada. Então, o estudo apresentou uma correlação negativa significativa do ângulo da panorose com mobilidade para abdução, sugerindo que quanto maior a mobilidade, menor será o ângulo da panorose. O estudo propôs um novo método para avaliar a mobilidade articular. No entanto, mais estudos são necessários aí para entender a relação da mobilidade com a arquitetura muscular. Essas são as minhas referências e obrigado a todos. Forte abraço.